E veja agora os assuntos que são destaque no Estado nesta terça-feira. Nova briga anunciada na Assembleia. A exemplo de 2012, Tribunal de Justiça e Ministério Público vão para dentro do Parlamento lutar para manter orçamentos propostos contra o que o governo não quer. Filha sob custódia, mãe ameaçada de prisão. Maria Rosa da Silva, que mantinha filha de 16 anos acorrentada em casa para tentar tirá-la do mundo das drogas, foi autuada em flagrante na plantão da Zona Sul e não só permaneceu presa, porque pagou fiança no valor de R$ 230 após transferência de médicos. Populares interditam a BR-304 em protesto contra fechamento de hospital. E devido ao feriado ontem em Mossoró, hoje os jornais não circularam. Olha, Mariana, nesses últimos meses tem uma matéria aí, um assunto que ocupou as manchetes mais importantes da mídia brasileira, as redes sociais, que essa semana entrou na terceira fase, talvez dessas três fases a mais importante, no entanto, sem a repercussão e as manchetes das duas fases anteriores, que é o projeto Mais Médicos. Na primeira fase teve aquela grande discussão se deve importar 6 mil médicos ou não, se o Brasil tem condições de atender com os médicos aqui mesmo formados no Brasil, a questão do Revalida. Teve uma discussão nacional que até hoje não foi resolvida. E a segunda fase, quando os médicos começaram a chegar, aquela reação aos médicos, alguns conselhos regionais de medicina sem querer dar o ok para que eles possam trabalhar, esse problema ainda existe em algumas cidades. E começou essa semana, efetivamente, a terceira fase, muito importante, outras virão ainda, como a infraestrutura. Mas a terceira fase é o início do trabalho desses médicos em algumas localidades, dentre elas, Natal, por exemplo. A gente vê no jornal de hoje uma matéria mostrando que os médicos que estão atuando aqui em Natal, eles acrescentam, digamos assim, aquele vazio, ocupam aquele vazio e acrescentam aquela pouca estrutura que existia, com um diferencial, que é se voltar com mais detalhe, com mais tempo, com mais simpatia, sem estresse, para aquele que está diante dele fazendo a consulta. Há sempre essa associação na situação anterior, de que era uma fila muito grande, que não dava tempo, o médico fazia uma pergunta, a pessoa dizia um sintoma, ele já estava, às vezes até ali com a cabeça baixa, já estava botando a receita, já entregando, dispensando, sem nem olhar para o paciente. E agora esses médicos têm paciência para conversar, estão voltados apenas para isso. Se aquele estresse de ir para uma cidade interior apenas para ganhar aquele dinheiro enquanto fica pensando em ir para uma outra cidade, esses médicos já vêm com um pensamento determinado, com um compromisso determinado, voltados para no mínimo ali 3 anos ficar atendendo naquele lugar. Acrescenta-se ao que existia e preenche um vazio, essa nova modalidade no relacionamento, naquele posto de saúde, naquele primeiro contato que um paciente tem com a saúde pública. Vamos torcer para que uma quarta, uma quinta etapas aí venham para melhorar, conciliando-se, evidentemente, os médicos brasileiros aqui formados com esses médicos estrangeiros e até brasileiros formados lá fora também, que vem muitos nessa situação. Para que a gente tenha uma saúde pública realmente boa na prática, porque no papel o SUS é um dos melhores do mundo.